Bom dia a todos, bom dia a todas. Lembrando que nós estamos ainda no prazo para entrega, eventualmente, dos artigos para o Congresso. Que lembre-se, são sempre oportunidades. Eu sempre defendo isto, que é uma oportunidade para vocês ter publicações em um congresso, que é um congresso internacional. Vale a pena, faz diferença. Parece que eu estou catequizando vocês, vocês todos são adultos, mas acreditem que isso faz toda a diferença. A nossa função como professor é exatamente fazer com que não existe o prêmio melhor para um professor do que tê-lo como colega. Ter vocês como colega, doutores. É uma satisfação que o Nietzsche escreve muito bem, né? Paga-se mal ao mestre quando se continua sempre ser apenas um aluno. A gente tem que crescer. E essa é a grande questão. Eu insisto muito com vocês, que vocês publiquem. Pode ter aí o apoio do professor Eduardo, da professora Juliana, da professora Cíntia, da professora Amanda, na questão de publicação. Eles podem auxiliar poderosamente, eles sabem como faz. É sempre interessante, é sempre interessante. Hoje nós vamos ter um tema de importância extraordinária, como proposta de alternativas para o crescimento do país. E esse tema muitos ouviram falar, eles isoladamente, mas poucos conhecem a instrumentalização disto. Vocês já ouviram falar de Mercosul, óbvio, tá? Já ouviram falar de cooperativas, mas o funcionamento, a questão da disciplinação, né? O disciplinamento, talvez, melhor dizendo, deste tema. Primeiro, é um tema que dá oportunidade para pequenos crescerem, associando-se. Segundo, é uma grande divisa na pauta de exportação do país. Nós temos as cooperativas brasileiras no agronegócio, elas são impressionantes, A pujança desse setor é algo que deve ser observado, que deve ser conhecido, E dentro da proposta que nós fizemos já no ano passado, e que é da divulgação do lado do que o Mercosul faz, e do outro também integrar as mais variadas disciplinas das áreas de pesquisa dos nossos pesquisadores aqui dentro do contexto do Mercosul. Então, aliar as duas coisas é o nosso grande mote. E hoje nós temos a aventura de assistir à apresentação da professora Cíntia, cuja a área na questão do seu doutoramento, ela é ligada a esses dois aspectos. E que para vocês é um aprendizado, e é um aprendizado estratégico. Então, professora Cíntia, seja bem-vinda. A palavra é sua. Só faltou ligar o microfone. Mas ela ainda não está de apresentação. Na parte de baixo ali, no lado direito, tem ali para se colocar como apresentação. Não foi ainda? Isso. Opa, agora Nossa, foi. eu já vou dizer, a minha conexão não está muito boa, porque tudo que eu faço aqui, ela está demorando para projetar para vocês. Mas assim, né, só para a gente eventualmente ter aí uma compreensão com o delay, o eventual delay que a gente tenha.
Então, agradeço, professor Luiz Alexandre, pela oportunidade de estar aqui no NEAD, mais uma vez, expondo um pouquinho, né, da temática que eu tenho pesquisado. Desde já, informo que essa apresentação de hoje, ela não está à altura do NEAD, tá? Eu sei que eu tive aí alguns percalços na preparação da apresentação, então, já me justificando previamente, tipo aquele ponto 00 da apresentação, esse é o ponto 00. E aí eu queria até deixar registrado aqui, professor Luiz Alexandre, algo bastante curioso que me aconteceu recentemente. Eu fui numa festa infantil, né, filho de uma amiga, e lá tinham vários outros convidados, obviamente, né. E aí sentei numa mesa, comecei a conversar com a família. O senhor não vai acreditar quem que eu conheci pessoalmente. Professor Paulo Fernando, diplomata, né? Que é membro do NEAD. E aí ele falou, você é do NEAD? Eu falei, sim, você é do NEAD? Nossa, eu sou do NEAD, somos do NEAD, né? E aí a gente até tem mantido o contato, assim, com as colunas que ele tem escrito e tal. Eu vejo também que o professor também replica no grupo, né? Para a gente ter esse contato. E aí ele até falou assim, nossa, mas veja só que curioso, né? A gente está no mesmo grupo de pesquisa e às vezes para se conhecer precisa se encontrar numa festa infantil, por acaso, num sábado à tarde. Então foi só um fato curioso da vida que eu queria deixar registrado aqui. O professor Paulo é uma pessoa bem bacana, né? Ele até quando fala que é diplomata, ele faz o comentário assim, né? Como se ser diplomata fosse algo corriqueiro, a gente sempre encontra um diplomata por aí, né? Mas queria daí até colocar, e também colocamos elogios à sua pessoa de forma comum e compartilhada. Então, vamos ao tema de hoje, né? Porque o professor Luiz Alexandre, além de ser referência no direito internacional, também é referência nas relações humanas, né, professor? Porque o senhor acaba sendo mencionado. Então, esse tema que eu vou apresentar sobre a regulamentação das cooperativas do Mercosul na verdade, um extrato da minha tese de doutorado. Então, é uma temática que permeia a minha pesquisa e é justamente o ponto mais, eu vou dizer mais relevante, porque a depender do que for descoberto, né, professor, a gente tem alguma resposta para certas dificuldades que enfrentamos com o cooperativismo. Eu vou fazer só uma breve contextualização, porque também entendo que algumas pessoas ainda não tiveram contato com a temática, né? Então, o que é uma cooperativa? No Brasil, nós temos a Lei 5.764 de 1971, que preceitua, traz então como conceito que as cooperativas são sociedades de pessoas conforme natureza jurídica próprias. Tem sim uma natureza civil, não são sujeitas à falência e são constituídas para prestação de serviços aos seus associados, distinguindo-se então de outras formas societárias. O objetivo da cooperativa é ajudar os cooperados, né, fazer algo em prol desses cooperados. E aí eu não consegui ver aqui se a Ana Cláudia está presente, mas a Ana também é outra pesquisadora da área específica do cooperativismo, então ela também domina bastante essas questões que a gente coloca aqui. E aí, quando a gente fala na normatização desse conceito, né, de o que é a cooperativa, nós temos a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, que também tem uma definição de o que é, então, a cooperativa. Então, é uma sociedade que tem aí pelo menos 20 pessoas físicas. Essas pessoas físicas, elas se unem com o objetivo de cooperação, de ajuda mútuas. E aí tem uma gestão que vai acontecer de maneira democrática, participativa, então a cooperativa, ela tem aqueles órgãos de gestão que são eleitos pelos associados da cooperativa e tem objetivos econômicos e sociais comuns. Eles têm aspectos legais, doutrinários, bem distintos
daquelas sociedades que nós vemos no direito civil propriamente dito, né? Sociedade limitada, sociedade anônima, cujo objetivo não é o aprimoramento dos associados, é o desenvolvimento da atividade econômica e a obtenção de lucro. Então, aqui a intenção é melhorar as condições para que o cooperado, para que o associado tenha, de forma mais viável, a realização da sua atividade ou da prestação do seu serviço. A cooperativa, ela também vai funcionar como um apoio para o cooperado, então sempre vai prestar consultoria, assessoria. E aí, dentro da organização do cooperativismo, a gente observa que as cooperativas, elas podem se organizar de forma regional, e aí essa regionalidade, conforme for a abrangência da cooperativa, ela também vai ter uma gerência, uma gestão nacionalizada. Eu posso citar aqui como exemplo, né, uma cooperativa que está muito bem organizada nesse aspecto, que é a Unimed. Então, a Unimed, ela tem a Unimed Paraná, que é considerada a federação da Unimed, lembrando que a Unimed é uma cooperativa que presta serviços de natureza médica, né? E essa federação Unimed Paraná tem as suas singulares. O que são as singulares, Cíntia? São as unidades que estão atreladas às cidades. Então, a gente tem a Unimed Curitiba, a Unimed Foz do Iguaçu, a Unimed Cascavel, e cada uma dessas vai efetivamente prestar o serviço médico para o consumidor, para o destinatário final. Então, o consumidor vai ter vinculação e relacionamento com a Unimed singular daquela cidade que ele escolheu contratar. A Unimed Paraná organiza essas singulares e ainda tem a Unimed, que eles chamam de Unimed Brasil, que seria essa, a organizar todas as federações, que fica localizada em São Paulo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, dessa organização do cooperativismo. E, gente, o cooperativismo não é nada de hoje, tá? Ele tem aí registros do seu início na Inglaterra, lá no ano de 1844, então a gente está em meados do século XIX. A origem foi com uma sociedade de tecelães que buscaram melhores condições para a compra de insumos, de matéria-prima, tá? Então, essa sociedade, esses tecelões, eles se uniram para melhorar as margens de negociação. E aí até o professor Luiz Alexandre falou, né, que o cooperativismo, ele ganha força, ele faz com que o pequeno produtor tenha mais força no mercado. E é justamente isso que a gente observa. Como cooperativa, o poder de barganha fica melhor, tanto para comprar insumos, para comprar matéria-prima, quanto para vender o produto no mercado, para disponibilizar esse produto no mercado. O cooperativismo também atribui uma marca mais forte para aquele produto. E quando a gente fala do cooperativismo, a gente tem vários princípios norteadores do cooperativismo, né? A voluntariedade, aquela adesão livre, a autonomia, a independência dos cooperados. Existe também o princípio da participação econômica, da intercooperação, o interesse pela comunidade, aquela preocupação de fazer pelo bem da comunidade, visando uma melhora daquela coletividade, daquela região. Então, os princípios do cooperativismo, gente, eles são aplicados não só nas cooperativas brasileiras, tá? Eles são, assim, considerados como norte para todas as cooperativas. Então, em se falando de cooperativa, esses princípios estarão presentes na sua atividade, seja ela venda, né, produto ou prestação de serviço, tá? Então, em qualquer lugar do mundo, quando você fala em cooperativismo, esses princípios, eles são iguais, eles são aplicados a todos. E aí você vê também que um dos princípios que norteiam o cooperativismo
diz respeito à educação, formação e à informação. A gente observa uma atuação das cooperativas sempre em prol da melhoria técnica da sua equipe de trabalho. Até comentando sobre isso, né, essa semana eu tive a oportunidade de proferir palestras junto ao pessoal da Unimed Paraná, exatamente, e ali era uma palestra para a equipe deles, né? Então, notem que eles fazem aquele aprimoramento técnico dentro de casa. Então, eles promovem as palestras. O Sescope é também um órgão que fomenta essas capacitações, esses programas de capacitações das equipes, e aí eles promovem internamente, em muitos casos, fazendo a contratação de professores externos, né? Nesse caso, a minha atuação lá é pela FI Business School. E a gente tem essa oportunidade, né? Em outras ocasiões, eu já tive também a oportunidade de realizar treinamentos, cursos com outras cooperativas, e até eu digo que foi aí o início, inclusive, da minha admiração pelo cooperativismo. Isso foi lá em 2017. Desde então, eu tenho buscado pesquisar um pouco, ler um pouco mais sobre o cooperativismo, porque eu já tenho visto como uma solução até para a melhora econômica. E aqui, claro, falo Brasil, e depois eu ampliei um pouco essa preocupação, considerando aí a melhora para o Mercosul mesmo, tá? Então, esses princípios, eles fomentam o cooperativismo, e até esqueci de comentar ali que tem o princípio número 2, né, que fala justamente da gestão democrática, e a gente teve um colega do doutorado que defendeu tese há pouco, falando da possibilidade dessa gestão, dessas reuniões, serem feitas de forma virtual, de forma remota, e mesmo assim manter o caráter democrático. Se a gente for falar de cooperativas agroindustriais, que você tem associados bem distantes um do outro, quando a gente fala da produção agroindustrial, a gente precisa de fazendas, então são extensões de terra muito grandes, precisa de granja para produzir, criar frango, aves, precisa de espaço para produzir os suínos. Então, isso faz com que os associados fiquem longe um do outro e muitas vezes tenha dificuldade de se deslocar para o centro, né, para a sede da cooperativa para participar das votações. Por isso que é viável, é interessante que seja, então, reconhecida essa possibilidade da votação online, evitando aí, sobremaneira, esse deslocamento e até mesmo custo. E quando a gente fala em custo, gente, tudo é custo, né? O Ronald Coase fala lá dos custos das transações, tudo é custo. O deslocamento, o tempo que a pessoa vai gastar para esse deslocamento e até o prejuízo ao meio ambiente por conta desse deslocamento. Então, a gente observa, tem cooperativas, especialmente no oeste do Paraná, cooperativas agroindustriais, que a sede está no oeste do Paraná, mas eles têm produção, gente, unidades de produção no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, e embora a gente fale aqui de Curitiba, parece que, o Mato Grosso faz divisa aqui, o Mato Grosso do Sul faz divisa com o Paraná. Sim, gente, mas tem fazendas ali que são 600 quilômetros de distância do oeste do Paraná. Então, no mapa parece que não é tão longe, né? Mas a hora que você vê em tempo de deslocamento, é bastante significativo esse distanciamento geográfico. Qual que é o que a gente tem de legislação no Brasil? Bom, a Constituição Federal já faz aí uma abordagem sobre o cooperativismo, a gente tem ainda o Código Civil, o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, a Lei Geral das Sociedades Cooperativas, a Lei das Cooperativas de Trabalho, e ainda tem também a possibilidade de criação de cooperativas sociais pela lei de 1999, tá?
Mas como o nosso objetivo hoje é falar especificamente do Mercosul, eu não vou ficar adentrando a cada uma dessas leis brasileiras, tá? Só vou trazer aqui essa definição, né, da Lei Geral das Sociedades Cooperativas, que é essa lei 5.764 de 71, que vai estabelecer, então, que celebra um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, que seja de proveito comum e sem objetivo de lucro. Ah, Cindy, então a cooperativa não tem lucro? A princípio, não. Tudo que ela tem de arrecadação é para suprir custos e aquilo que eventualmente tiver de excesso de produção, aquela sobra, que é o que a gente chama de lucro, deve ser utilizado, então, para... Ai, meu Deus! Reinvestimento no próprio negócio, na própria atividade, tá? Investimento, isso mesmo. Então, você retorna e utiliza para melhoria da própria atividade da cooperativa. E aí a cooperativa, ela viabiliza essa prestação de serviço ou a produção. Se a gente falar de cooperativas agroindustriais, que é mais o meu foco de pesquisa, a cooperativa, ela viabiliza, gente, a entrega de sementes para produção, né, para plantação. Tem cooperativas que entrega a ração para o cooperado alimentar os bichinhos que depois serão abatidos no frigorífico, né, pelo procedimento da cooperativa. Então, aqui só uma ilustração, né, para vocês verem que nós temos, sim, relação com as cooperativas. Então, vamos imaginar que essa pessoa, esse indivíduo ali, ilustrado, é um cooperado, ele vai ter a entrega de um produto ou de um serviço para a cooperativa. Se a gente falar da Unimed, ele vai prestar o serviço médico de atendimento ao paciente, e aí esse paciente, muitas vezes, chega no médico, prestador de serviço, por meio da cooperativa, por meio da Unimed. Então, quem tem plano de saúde da Unimed, o que costuma fazer? Verificar a lista dos médicos cadastrados, dos médicos cooperados. E aí a gente busca esses profissionais por meio da cooperativa. Então, essa cooperativa, ela acaba sendo referência também para o consumidor, para poder escolher e identificar, seja o prestador de serviço, seja o produtor. Alguém aqui já deve ter visto nas prateleiras de supermercado produtos da Frimeza. Alguém já viu, já comprou Frimeza por aí? Originariamente, gente, a Frimeza era uma SA, né? Era frigoríficos, como é que é Frimeza? Frigoríficos de Medianeira, Sociedade Anônima. E aí, por isso, Frimeza. Atualmente, boa parte do capital da Frimeza é composto por cooperativas, porque a Frimeza estava quebrando, e aí as cooperativas colocaram lá dinheiro para salvar a atividade econômica, que tem uma relevância muito grande na região, né? Para quem não sabe, Medianeira fica na região oeste do Paraná, próximo a Foz do Iguaçu, Cascavel, e por ali nós temos muitas cooperativas. Diga, professor. Mais ao sul, sudoeste, né? Medianeira, mais ali ao sudoeste. Perto de Francisco Beltrão, perto de... Ah, mas é perto de Foz, professor. Perto de É Foz. 90 quilômetros de Foz, é perto. Tá bom. É perto. Quando a gente vai para lá de avião, você vai para Foz, daí pega um carro e vai para Medianeira de carro. É que eu Então, fazia isso de carro a partir de Curitiba. Eram 14 horas de viagem, mas isso é na década de 60. 14 horas de viagem, professor? Mas daí é porque não tinha nem estrada, né? A estrada de barro, né? Você tinha que usar o pneu, Corrente? corrente do pneu para poder passar. Era uma coisa impressionante. Hoje é mais fácil, mas eram 14 horas de viagem.
Nossa, eu hoje fui para Foz do Iguaçu esses tempos de carro, deu 12 horas de viagem, professor. Mas por quê? Calma, explico. Pegamos um acidente, então ficamos 1 hora parado na estrada. E aí teve um dos trechos lá, que a gente, como eu estava com a minha filha, né, pequena no carro, a gente faz mais paradas. E aí na parada do almoço a gente acabou ficando mais tempo, porque tava, o lugar era mais bacaninha, dela quis explorar um pouco mais o lugar e tal. Mas ao todo deu 12 horas de viagem. Pense, pense, professor. Pelo menos se era com barro, tinha uma aventura um pouco mais, né? E éramos em 4 crianças, né? Eu era mais guri e os meus irmãos menores. Imagine como é que era isso. Sem cinto de segurança, né, professor? Tudo Sim, sim. solto no banco de trás, aquela coisa, né? Não Mas, era nem para o professor ter vingado. mas em compensação, é exatamente isso. A cooperativa, aquela região é rica, muito em razão das cooperativas. Sim, sim. E as cooperativas, além de gerar essa atividade econômica, elas contribuem para o desenvolvimento da região. Até a situação do aeroporto que tem ali em Foz, é para atender também essa demanda produtiva, as melhorias que aconteceram nas estradas. Existe até, né, professor, a construção da segunda ponte Bem Brasil-Paraguai, adiantado, mais de 80% já. para verificar a possibilidade de escoar a produção também pelo outro lado, né, pelo Porto do Chile. Mas aí a gente sabe que tem também um bom trecho de estrada que ainda precisa ser feito. Mas como tem incentivo, pode ser que em pouco tempo tenhamos aí uma outra rota de saída produtiva. Veja, o que o professor está comentando é importante, né? Nós somos pauta de exportação, ela trabalha com o agronegócio, mais especificamente, mas não precisa apenas pensar em termos de agronegócio, podemos pensar em associação de tecelões, da indústria moveleira, formar cooperativas com um pool voltados à exportação. Ela é um sistema muito eficiente. Temos que pensar nisso também. Professora, por favor, prossiga, que está muito interessante. E aí o cooperativismo, ele é organizado em ramos de atividade, ramo de crédito, ramo de infraestrutura, de saúde, de trabalho, e o agropecuário. Ele tem essa nomenclatura, tá, de agropecuário por uma opção do cooperativismo. E aí, quando a gente fala desse ramo agropecuário, ele inclui tanto a produção pecuarista quanto a produção agrícola. Então, eu estou falando de agricultura e pecuária, tá? Por que eu estou trazendo essa atenção? Porque esse é meu ramo de pesquisa, né, professor Luiz Alexandre? Então, se eu for para falar aqui de cooperativismo de infraestrutura, eu já sou sincera que não tenho domínio, porque eu pesquiso sempre direcionada para a área agropecuária, tá? A gente sabe também que aqui no Brasil o cooperativismo de crédito está muito avançado, tem cooperativas com um crescimento de 200% em um ano, assim. Então, são resultados bem significativos. E como o cooperativismo coloca o associado na participação das decisões do negócio da cooperativa, por ter esse viés democrático, ela se torna bem atrativa. No caso das cooperativas de crédito, ela ganha nesse ponto em relação às instituições financeiras de iniciativa privada, né? Então, você não participa das decisões, você só vê o valor das tarifas subindo, depois os resultados do banco com cifras astronômicas, e aí você observa que quando você está inserido numa sociedade, numa cooperativa de crédito, você também tem possibilidades de tomar decisões, de escolher alguns caminhos dessa prestação desse serviço. Lembrando que nós temos aí a questão do órgão gestor, e às vezes o órgão gestor ele encaminha determinadas linhas. É uma mobilização
bastante grande a respeito de determinadas linhas. Então, existe, claro, como todas as coisas, existe o mundo ideal e algumas coisas do real. Então, quando a diretoria toma uma determinada decisão, nem sempre as manifestações elas ficam inteiramente à disposição do cooperado. E o cooperado tem que participar, tem que estar ativo e não apenas receber o resultado. Então, quando o cooperado está mais ativo, ele pode questionar, ele pode obrigar a exposição por parte da diretoria de determinadas posições. Então, isso é um dado sempre importante que a gente tem que ter em mente, que por mais perfeito que seja um tipo societário, sempre pode aparecer alguns desvios. Ah, sim, né, professor? Também tudo depende do lobista, né, que está em ação. Ai, credo, não existe isso, Cíntia. Ups, falei, né? E aqui alguns números, né? Para eu voltar. Isso. Olha aqui. Então, acho que vale a pena comentar isso aí dessa forma também, os ramos. Porque quando eu falo ali, né, da parte abrangente, nós tivemos essas alterações aqui em 2020 em relação aos ramos do cooperativismo, porque antes tínhamos mais ramos e aí eles foram condensados dentro destes. Por isso que no ramo agropecuário a gente observa a inclusão da produção agropecuária, agrícola e ainda as cooperativas de alunos de escolas técnicas. Então, as escolas técnicas direcionadas à produção rural também vão compor esse ramo do cooperativismo. Quando a gente fala em ramo de consumo, ele vai abranger a parte educacional, de turismo e lazer, e a parte de consumo, tá? Em relação ao crédito, continua a mesma coisa, então são as instituições financeiras que são criadas para atender os cooperados. Ainda no ramo da infraestrutura, nós temos a parte de produção de infraestrutura, como a gente observa, né, construção de obras, de estradas, saneamento básico, e a parte habitacional também compõe esse ramo da infraestrutura. Ai, Cíntia, mas o que tem a ver habitacional com cooperativismo? Gente, o Uruguai é um país, assim, referência no cooperativismo habitacional. Eles tiveram, na década de 1970, uma crise, assim, absurda em relação à moradia, que o povo não tinha onde morar, as casas eram muito precárias, não tinha saneamento básico, e para resolver isso, a opção do Estado foi criar cooperativas habitacionais com o objetivo de que o próprio morador participaria da obra, né, o próprio futuro morador, vamos dizer assim, participaria da obra, seria dono desde a construção, e aí com isso promoveu-se o engajamento também dessa população na melhoria dessa estrutura, dessa infraestrutura, na melhoria dessas condições habitacionais. E aí, gente, quando que aqui nós somos a maior parte, né, da área do direito, mas se a gente for analisar da parte de arquitetura, esse case do Uruguai, ele é, assim, estudado até hoje, sabe, como referência de sucesso. Por isso que em algumas regiões do Uruguai, você circula e vê os predinhos todos iguais. Aqueles predinhos iguais, você pode pensar assim, ai, que bonitinho, né, fica tudo padronizado. O padrão também melhora o aspecto visual dessas moradias populares, né? Porque aí a gente deixa de ter aquela favela, aquela casa improvisada, cada um fazendo de um jeito, e esse padrão também melhora o aspecto visual mesmo, até para o morador se sentir num ambiente mais agradável. Então, esse caso do Uruguai, ele é estudado, assim, tanto na área de arquitetura, quanto na área de direito, pela criação das normas via cooperativismo. Então, o cooperativismo lá no Uruguai teve
crescimento e esse amadurecimento na década de 1970 com esse programa habitacional por meio de cooperativas. Então, se estivermos falando de uma cooperativa habitacional, estamos aqui no ramo da infraestrutura. No ramo trabalho, produção de bens e serviços, acho que nós temos aí o maior número de atividades englobadas, que tem a prestação, né, a realização de trabalho, de produção, e aí a gente pode ter, Cíntia, eu tenho lá uma cooperativa de costureiras, aqui em Curitiba, não sei se é Curitiba, São José dos Pinhais, perdão, nós temos uma cooperativa de costureiras composta por mulheres que foram tiradas de situação de violência doméstica. A cooperativa disponibiliza para elas as ferramentas de trabalho, ensina essas mulheres a costurarem, e elas fazem produção até para confecções aqui da nossa região, tá? Então, é uma produção que afasta qualquer possibilidade de trabalho escravo, né? Porque quando a gente fala na indústria têxtil, a gente observa aquela situação do trabalho análogo a escravo nessa modernidade, e sobre isso a professora Amanda Beckers até tem uma pesquisa muito bem desenvolvida sobre essa temática. Aí você tem também a produção, o aspecto da extração de produtos minerais, né, do mineral. Turismo e lazer também está aqui, quando a gente fala em relação aos profissionais. Então, se eu tiver uma cooperativa de turismólogos, eles vão se encaixar nesse ramo do cooperativismo, mas se eu tiver uma cooperativa de prestação de serviço pro consumidor, aí pro consumidor, essa cooperativa estará encaixada lá no ramo do consumo, ali na tela, na coluna azul. Qualquer situação educacional para os professores e ainda situações de produção especial que não se encaixe em nenhuma dessas outras, tá? Ainda, o ramo cooperativo da saúde diz respeito a médicos, odontólogos e qualquer outro profissional de saúde, psicólogos, nutricionistas. Aí a gente coloca nesse ramo, né, como eu já mencionei, a própria Unimed que nós temos, e o ramo de transporte, que vai abranger transporte turístico, transporte de passageiros e transporte de cargas, tá? E esse transporte pode ser rodoviário ou não, tá? A gente pode ter uma cooperativa de transporte aéreo, não tem nenhum impedimento quanto a isso, desde que eu esteja dentro dessa categoria de transporte de passageiros ou de carga. Se for pela via aérea, também posso me encaixar dentro desse ramo cooperativo, tá? Então, aqui mais para elucidar essa divisão, para organizar os ramos de atividades e de serviços prestados pelas cooperativas. Diga, professor. Essa inovação, ela foi benéfica ou ela apenas em forma de questões didáticas? Ela foi benéfica fazer esse tipo de alteração de tipos de cooperativas, modelos, limitando o número de tipos? Ela era necessária ou apenas algo cosmético? Eu acho, na verdade, professor, que se ela era necessária especificamente, acredito que sim, porque tinham muitos ramos antes, então era muita divisão. E aí, assim, condensa mais e fica mais viável até criar regulamentação. Porque aí, dentro do ramo, você consegue, às vezes, ter uma única lei que aplica para todas as cooperativas daquele ramo da cooperativa, né? Até a questão até do agropecuário, antes era separado, né? O que era pecuária e o que era agricultura. Então, assim, como tem muitos elementos familiares, a condensação deles seria razoável. Mas aí eu confesso que teria que procurar resultados mais específicos, professor, em relação aos benefícios dessa divisão ocorrida em 2020, né? Mas, a princípio, seria para facilitar essa normatização. Desculpe. Não, por exemplo, uma cooperativa voltada à exportação. Uma cooperativa voltada para a exportação.
de qualquer que seja o ramo, digamos assim, móveis, cooperativa de móveis voltados, mas voltado para exportação. Ela se enquadraria dentro desse quadro em qual? Se ela produz, ela poderia entrar naquele ramo, trabalho, produção de bens e serviços. Mas se ela só visa a exportação, ou seja, ela compra de alguém pronto e só exporta, aí ela estaria no ramo de transporte, que aí é o transporte de carga. Ok. Vamos em frente. Ou não, né, professor? Não? Falei errado? Não, você tem razão, né? Transporte de carga, transporte voltado à exportação. É. Mas é que eu estou enquadrando uma questão, isso, por isso que a minha pergunta, né, inicial. Eu tenho que enquadrar em um determinado, porque eu também posso. A questão especial é trabalho, produção de bens e serviços. Né? Produção de bens, eu também posso enquadrar nessa questão especial, que é a solução Sim, para todas as outras questões. Então, sim, vai sim. sempre depender do caso. Por isso que a minha preocupação, quando eu quero moldar um determinado tipo de um espectro de trabalho, eu tenho que colocar no quadradinho dentro se eu quero trabalhar com cooperativismo, dentro desse quadradinho que for feito pela essa alteração dessa lei de 2020. Ela é algo, eu não a conheço profundamente. Tá? Eu vi quando foi lançado e fiquei com as dúvidas, mas vejo que elas realmente têm algum fundo, né, nesse ponto. Nesse ponto. Não sei se a Ana também podia ter alguma opinião, Ana Cláudia. Não sei se ela chegou, professor? Não vi. Ela estava aí, Ah, tá, perdão. mas talvez não esteja com o microfone ligado. É porque eu não Bom, vi ela conectada, professor, por isso que eu tô perguntando. não, ela está Não tá, professor. caiu. É, pois é. Mas não tem problema. É algo para nós pensarmos depois. Prossiga, que está muito interessante. Não, espera aí, professor, porque daí o senhor falou isso, me deu um clique aqui. Peraí, deixa eu escrever. Porque muitos dos nossos alunos aqui, a pauta, nós temos alunos aqui que estão assistindo de relações internacionais. E a pauta é exportadora. São alternativas. Nós temos aqui também o pessoal que trabalha com o setor voltado à exportação, que são analistas que estão assistindo, analistas de comércio exterior, e que, de repente, pode ser uma possibilidade de trabalhar dentro desse quadro, formando grupos e voltados à exportação em um modelo diferente, do que nós temos agora, né? Que esse modelo Sim, ele é um pouco engessado. Aqui, veja, aqui é um outro engessamento, né? Mas eu estou pensando em termos de cooperativas, de comerciais exportadoras, tá? De comerciais exportadoras. Então, são alternativas que pequenos grupos, ou MEIs, ou, ou similares, que possam se associar, criando um modelo voltado à exportação, e aí a questão do enquadramento. Porque se você tem que se enquadrar dentro de um modelo que daí fica a questão de um engessamento dentro de um engessamento. Então, essa é a observação que eu faço. Mas ela é uma alternativa. É uma alternativa viável economicamente. É isso que eu chamo a atenção. São oportunidades econômicas que aqui o teu tema proporciona.
Por favor, professora, continue. Ai, não sei o que que eu mexi aqui. Tá aberto, né? Abriu o Está aberto. microfone. Sim, professor, e isso até que o senhor, por isso que eu quis anotar ali já, porque às vezes quando se a gente não anota na hora, depois perde, né? Porque isso que o senhor coloca é bem interessante, talvez até para fazer uma comparação para minha tese, sabe? Porque eu estava pensando como alternativa, né? Como uma alternativa ser o cluster e tal, mas talvez uma alternativa seja uma cooperativa de exportação, que aí eu não preciso focar no agropecuário, na produção agroindustrial, porque eu posso trazer outros produtos, né? E dessa forma viabilizar até uma exportação mais significativa. Enfim, anotei ali, vamos pesquisar sobre essa parte também. Então, só para trazer um pouco dos números, né, fica falando de cooperativa, porque existem cerca de 3 milhões de cooperativas, isso no mundo, tá, gente, não é no Brasil, não, e são 107 países que adotam cooperativas na sua estrutura societária, né, então a gente observa que uma em cada 7 pessoas do mundo são associadas a cooperativas, tá? Isso é um número bem alto, bem significativo, por isso a gente observa o cooperativismo tendo aí uma boa defesa nas relações comerciais. As cooperativas, então, têm cerca de 1,2 bilhões de sócios, elas geram emprego para pelo menos 280 milhões de pessoas, e isso representa 10% de toda a população mundial. É importante destacar que, além dos cooperados, dos associados, a cooperativa tem empregados também para viabilizar a atividade, a prestação de serviço. Gente, só para ilustrar para vocês, a Unimed Paraná tem mais de 400 empregados, quase 500 empregados, para viabilizar a organização de todas as cooperativas Unimed do Estado. Então, além dela fazer a organização das cooperativas, ela organiza também os cooperados. Então, os médicos, né, que estão associados à documentação, tudo isso tem aí uma equipe de mais de 400 empregados, pessoas com carteira assinada que trabalham lá. Se a gente falar de uma cooperativa agroindustrial, a LAR Cooperativa Agroindustrial, que é de Medianeira, eu digo assim, é aquela que o Michel Teló faz propaganda, que aí quando fala assim, tem gente que sabe qual que é, sabe, professor? Eles têm mais de 10 mil associados. A equipe de trabalho deles, somando frigorífico, setor administrativo e produção, que eles também têm a parte de laboratórios e tudo mais, eles têm aí cerca de 7 mil empregados. Então, notem quantas pessoas têm relação com a cooperativa, né? Nesse caso, com uma cooperativa, mas vamos transportar isso para o cenário Mercosul, quando você fala tanto na Argentina, quanto no Uruguai, no Paraguai, todos esses estados, né, e o Brasil, obviamente, tem cooperativas, e tem cooperativas muito produtivas, no agronegócio mesmo, né, no ramo agropecuário. E aí, quando a gente fala de Mercosul, a preocupação com a conversa, com a pauta cooperativismo, foi oficializada em 2011, 2001, perdão, tá certo ali no slide, eu que falei errado, tá? 2001 veio, então, a reunião especializada de cooperativas do Mercosul, que é um órgão permanente que visa justamente tratar da pauta cooperativismo. E essa reunião especializada de cooperativas do Mercosul, ela também conversa com a reunião especializada da agricultura familiar. Então, eles têm assuntos que interessam as duas reuniões, a esses dois órgãos, que são formados por comissões, membros representantes, né, de todos os estados parte compõem essa reunião, e periodicamente eles promovem reuniões para debater o assunto e tratar melhorias
para o cooperativismo, né? Então, o objetivo da reunião especializada de cooperativas do Mercosul é promover o reconhecimento do cooperativismo como um setor diferenciado, que vai fomentar e promover economia social. Documentalmente, a gente tem esse decreto interno aí do Mercosul, que é o número 54 de 2015. O objetivo dele é promover a harmonização de leis, a complementação de atividades produtivas e de serviço, a harmonização de políticas públicas do setor cooperativo, então, tornar a temática de forma semelhante nos Estados-membros, a ponto que Brasil e Argentina vão investir como Estado para fomentar o cooperativismo. Visa também promover a instalação de cooperativas na região do Mercosul, admitir os associados que sejam domiciliados em qualquer estado parte. Então, poderia uma cooperativa brasileira receber cooperados da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, desde que essa cooperativa tenha essa adesão ao documento do Mercosul, né? E aí, quando a gente fala em documentos do Mercosul, a gente tem aquela situação de que não existe obrigatoriedade dos Estados-parte aderirem às orientações e documentos do Mercosul. Para isso, cada Estado vai realizar o seu processo interno, né, o seu processo constitucional de internalização da norma mercosulina. E, em grande parte, essa acaba se tornando também uma dificuldade das normas do Mercosul. Por que você fala isso, Cíntia? Porque se a gente observar, fazendo uma comparação, né, na União Europeia, essa opção não existe, as normas lá são impostas aos Estados-parte. E aí, talvez o bloco tenha mais sucesso como bloco. Aqui, diante desse caráter opcional e democrático, às vezes fica difícil implementar alguma política pública que seja comum aos Estados-membros, tá? Aí a gente vê também como objetivo o desenvolvimento de projetos para essa harmonização legislativa. Eu já falei isso, gente, eu já falei isso. Promoção dessa liberdade de circulação, de instalação de cooperativas, viabilizar, né, essas idas e vindas do produtor e também do consumidor, porque ele vai ter acesso ao produto, já que o produto estará em todos os estados-parte do Mercosul. Estimular a constituição dessas cooperativas regionais ou transfronteiriças, e essa é a grande, na verdade, esse, né, não essa, esse é o grande problema da minha pesquisa, verificar a viabilidade dessas cooperativas transfronteiriças. Se isso realmente vai facilitar o reconhecimento dessas cooperativas do Mercosul por outros países, né? Ou se isso não é necessário. Então, essa é a Me relevância. Mas aí são problemas de... uma questão é de direito ao solo privado. Tá? A parte relativa ao direito ao solo privado, a questão do reconhecimento das empresas, de empresas estrangeiras, de qualquer, em termos internacionais. Como é que nós vamos reconhecer? Então, existem 3 teorias a respeito da natureza do reconhecimento dessas empresas. Então, é uma área de direito ao solo privado. Então, ela é uma área de direito ao solo privado. Então, você vai... até mesmo o Brasil adota uma posição, você vê ali no artigo 11 da Lei de Introdução, é uma posição que o Brasil vai adotar. Como é que vai ser reconhecido, então onde foi constituído, você reconhece, então, cumprindo as leis daquele local, ela passa a ter o seu reconhecimento internacional. O Brasil adota essa posição. Está lá no artigo 11 da Lei de Introdução à Legislação Nacional. Mas existem outras posições que podem ser, por exemplo, onde está a sede da administração, a posição francesa,
que é diferente do onde foi constituída. Às vezes pode dar, daí temos a questão de conflitos de leis. Mas tem até um caso bem interessante do Banco Otomano, que era um banco... ele funcionava... Ele foi, uma época, até uma cooperativa, mas depois se torna uma sociedade anônima, como o banco, era um banco de crédito, e quebrou, quebrou na França. Então, saber qual a legislação que se aplicava. A legislação francesa colocava que era na sede da administração. A administração era na Inglaterra. Só que a lei inglesa é onde ele foi constituído, por isso que era Banco Otomano, que foi em Constantinopla. Então, é interessante essa discussão, mas o aspecto que você levanta, ele é facilmente resolvido. Isso é facilmente resolvido pelo direito da sua privada. São normas aí que você vai estudar, você vai responder essa dúvida usando, aí eu recomendo o Jacob Dollinger, que é o curso de Direito Internacional Privado, parte geral, que você vai conseguir, nessa parte do reconhecimento da empresa em termos internacionais. Então, ela vai te dar um substrato necessário para que você possa responder esse teu questionamento aí. Ele acaba sendo bastante interessante. Isso vai ajudar bastante. Não só ele, mas a própria Nádia de Araújo também trabalha sobre esse tópico. Então, o Cretela Neto também. Desculpa. O Cretela Neto também trabalha. Sim. Então, tem essas questões que você pode desenvolver. Tá. E aí, esse Estatuto das Cooperativas do Mercosul, ele é, então, um marco para uma regulamentação homogênea dos Estados-membros, né? Lembrando que o Mercosul é composto pela Argentina, Brasil e Venezuela. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela está suspensa, ainda está suspensa, né, professor? Mas ela está suspensa já, quase que sendo chutada para fora, mas enfim, tudo bem. E aí, quando o Estatuto fala dessa cooperativa transnacional envolvendo os estados do Mercosul, essa cooperativa vai atribuir na sua razão social a expressão cooperativa do Mercosul, tá? E o Estatuto ainda permite... Ai, bugou meu negócio aqui. E o Estatuto ainda permite, gente, que uma cooperativa já existente adote essa nomenclatura e torne-se uma cooperativa mercosulina por ter sedes em outros países membros do Mercosul, tá? Ali no mapa, né, está destacado também alguns outros estados que são considerados membros associados do Mercosul, que, embora eles não componham o bloco, eles também têm negócios com os países do bloco, né? Para dizer assim, um bom português, não somos inimigos, né, professor? Embora eles não estejam no bloco. O Chile já... que é só uma observação, né? Que eles, por causa da LAD. Na LAD, porque o próprio Mercosul, ele é um subbloco da LAD. É alcance, um tratado de alcance regional, mas dentro da nomenclatura da LAD, o Mercosul vai estar inserido. Ele vai estar inserido, é um subbloco que vai ser criado a partir das premissas da LAD. E todos esses estados fazem parte da LAD. Então, eles têm, claro, vão ter uma série de acordos, acordos de complementação econômica, acordos de alcance parcial, dentro da LAD. Então, o Brasil tem acordos com o México, tem acordos com o Panamá, que também faz parte da LAD. Então, é interessante essa observação. Então, por isso que estão como membro associado. É natural que seja.
Estava falando, mas você estava falando do Chile. Não, é só porque o Chile é um importante parceiro, assim, que até já se aproximou por mais de uma vez, né, do Mercosul, para ser membro ou não ser membro, mas nunca concretizou. É por Pelo causa menos assim, da TEC. O Chile pratica é, uma TEC mais baixa, era isso. uma tarifa externa, não dá uma TEC, mas o imposto de importação do Chile é mais baixo do que praticado no Mercosul. Então, isso é um entrave. É. E É, aí as mas- decisões do Mercosul, elas devem ser todas unânimes, né, professor? Então, ainda que Brasil até quisesse o ingresso do Chile no Mercosul, precisa também da adesão e do voto do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, né? já está, para os próximos anos, já está pronto, só falta a ratificação do ingresso da Bolívia. A Bolívia deve ingressar no Mercosul nos próximos anos. O que falta? Falta a ratificação por parte dos países associados. Sempre que está em pauta, mas o problema da Bolívia empurra-se com a barriga. Também está bem avançado o ingresso com a Guiana. A Guiana também tem uma comissão, uma dos subgrupos de trabalho lá, que estão acertando as arestas da Guiana. Lembre-se que a Guiana tem até um nome bem interessante: República Cooperativa da Guiana. Então, o próprio Estado ele tem uma posição bem interessante, né? Então, mais adiante também do Suriname também vai ter essa questão, e elas são posições que acabam tendo que ser vistas. Por isso que a tua defesa de tese vai ser antes de acontecer isso. Mas lembre-se que na medida que nós temos um avanço, mais coisas você vai ter que pensar em termos de Mercosul. A construção ela é bem oportuna. Mas É, prossiga. é. Por isso que meu professor, orientador de mestrado, uma vez falou assim, não se preocupe, Cíntia, porque a pesquisa nunca acaba, a gente que abandona, né? Porque sim, senão não para de ter atualização nunca, né? E aí um outro dado aqui também sobre o cooperativismo, é que a Aliança Cooperativa Internacional completou 125 anos em 2020. Então, notem como esse assunto já tem aí uma bandeira global e mais de 100 anos já na pauta de estudos, né? O Estatuto das Cooperativas do Mercosul foi adotado primeiro pelo Uruguai. Nós tivemos a adesão também do Brasil, mas ainda falta Argentina e Uruguai aderirem oficialmente a esse estatuto. Cíntia, o que isso quer dizer? Falta esses estados internalizarem o Estatuto das Cooperativas do Mercosul. Então, Argentina e Uruguai, embora tenham normas internas muito parecidas com as normas brasileiras, eles ainda não adotaram internamente o Estatuto das Cooperativas do Mercosul, tá? E aí, justamente, esse caráter intergovernamental que eu havia comentado antes, né? Que é diferente do que acontece na União Europeia, por exemplo, em que essas normas acabam sendo implementação obrigatória pelos países membros. E aí, é justamente o que o professor Luiz Alexandre falou, né? Mas eu falo que o professor Luiz Alexandre parece que se ele visse a nossa apresentação antes, né? Porque nesse caso aqui não viu, né, professor? Porque quase nem eu não vi essa minha apresentação antes, mas o professor Luiz Alexandre já falou da tarifa externa comum, que é justamente uma tarifa para viabilizar exportações. E identifica-se que a PEC, para ser adotada no Mercosul, ela tem várias polêmicas. Então, no Brasil, nós temos uma bandeira para que seja implementada essa tarifa externa comum e para que ela seja flexibilizada e reduzida de modo a viabilizar as importações e exportações dentro do bloco. Tá? O Uruguai, ele tem um caminho bem parecido com o brasileiro,
E ele também defende a necessidade de flexibilização das normas do bloco, inclusive a situação de exigir essa unanimidade para as decisões. Então, o Brasil e o Uruguai colocam aí que poderia ser flexibilizada essa regra, tá? E Paulo Guedes já apontou, né, aqui a gente tem que ir meio que pelas informações de bastidores, porque oficialmente não encontrei nada por enquanto, que o ministro das Relações Exteriores e o Ministério da Economia do Paraguai também seguiria essa ideia brasileira da redução da tarifa externa comum e da implementação oficial dela para os estados parte. E aí isso facilitaria a circulação de bens e serviços dentro do bloco. Diga, professor. É que nós temos que lembrar o seguinte, você tem que ter uma contraparte. O que significa isto? Quando eu reduzo a tarifa externa comum, para nós consumidores é excelente, mas não necessariamente para o setor produtivo. A função o que é tarifa externa comum? É o imposto de importação. Se eu reduzir o imposto de importação não serve apenas para arrecadar. O imposto de importação, ele tem a função também protetiva. Ele também vai proteger o mercado interno. Tá? Contra a produção em escala dos produtos vindo de terceiros estados. Então, se eu eliminar a cobrança do imposto de importação, muitas empresas aqui iriam quebrar. Então, eu tenho que ter algo que dê a compensação. O problema é que esse discurso do Paulo Guedes ou a posição do nosso atual governante é muito mais voltada a um contraponto à posição da Argentina do que propriamente um estudo de viabilidade. Então, é uma questão de discurso apenas para fustigar um adversário político aqui no âmbito do Mercosul. Porque é evidente que a Argentina está com problemas muito grandes. O problema da Argentina ele é tanto de endividamento externo quanto interno. Nós não temos problema por exemplo, o Brasil não tem problema de endividamento externo. Nós temos uma dívida interna alta, mas não dívida externa. A Argentina não. A Argentina tem um problema de baixa reserva em dólares, em moeda forte, moeda conversível. Então, ela tem baixa. O problema é que se você reduz, vai entrar, eu vou importar mais, então facilita, fica mais barato importar. O que significa importar? Eu vou ter que comprar mais e eu vou comprar em moeda forte. Eu vou retirar as nossas reservas. Por isso que tem que ser feito com muito cuidado e não de uma maneira assodada. A questão ligada à TEC. E nós não temos um estudo aprofundado aqui no Brasil. Vamos diminuir a TEC, mas vamos ter consequências. Nós temos que ter políticas de incentivo relativos à produção. No local, sim. Tá? Nós temos que ter matérias relativas ao incentivo da produção. Isso é uma questão importante. Esse é um dado importante. Então, não fique só no discurso. É bem oportuno. Olha, tem esse discurso, mas como é uma tese, você tem que lembrar quais são as funções do imposto de importação. E o imposto de importação ele tem 4 funções, mas as 2 principais é a arrecadatória, mas também é um sistema protetivo. A terceira função ela é de regular o mercado. Ela serve como uma função regulatória. Se eu baixo, como é que eu posso? Ela vai combater o quê? Os oligopólios, os monopólios, ela combate isso. Então, o imposto de importação ele tem uma finalidade diferente dos outros impostos. E por isso que tem que ser tomado muito cuidado, tem que ser feito estudos muito sérios a respeito disto. Muito sérios. Então, é uma política que eu penso, particularmente, que não é o caminho que deveria ser seguido. Nós temos que acertar as nossas diferenças de uma outra maneira. O Brasil precisa da Argentina? Precisa.
A Argentina precisa do Brasil? Precisa. Né? Nesse mundo, no processo de integração econômica que tem o mundo, um realmente precisa do outro. O confronto não é uma solução para ninguém. Mas eu não acho que seja as questões, o foco, até que propriamente dita, mas as outras diferenças, até que serve de pano de fundo, apenas pano de fundo. Então, veja, na tua tese, você vai ter que não pode ter achismos, né? Não tem espaço para achismos. Você vai ter que ter sim. base. Então, por exemplo, as funções do imposto de importação, tem a obra do... você vai encontrar isso em obras ligadas ao direito aduaneiro, em obras ligadas ao direito aduaneiro. Como é o nome dele? Daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas ele trabalha, ele vai demonstrar as questões ligadas ao tema. Embora tenha um título, Introdução ao Direito Aduaneiro, ele trabalha também com essa perspectiva. Mas, por favor, continue. Eu já vejo o nome dele lá. Não, tranquilo, professor. Mas, e até essa questão que o professor... Oi, Natália. Filha, a mamãe tá na reunião aqui, tá? Dá um beijinho. Quer dar oi pro pessoal? Você tem que dar tipo um... Ah, tá, você ganhou um pirulito, tá bom. Então vai lá ajudar o papai a arrumar as compras, tá? Depois a gente conversa. Acontece, né, professor? Sim, e aí até essa questão da TEC também, né, dentro disso que o professor coloca, eu vejo muito como um assunto que, eu vou usar essa expressão, que interessa ao povo, ao consumidor. O consumidor talvez nem se preocupe com a indústria local. Ele quer pagar mais barato para ter produto importado. Ele quer pagar mais barato para comprar chocolate Milka, que depois a gente descobre que ele é produzido aqui em Curitiba e importado para a Argentina, porque na Argentina todo mundo compra. Aqui no Brasil, ele não tem mercado consumidor. Eu falei, gente, tem eu. Mas eles dizem que o custo de produção não vale a pena disponibilizar no mercado interno. Então, eles exportam. E aí a gente vai para o Duty Free e compra no Duty Free o Milka que é produzido aqui em Curitiba, né? Dos paradoxos da vida que quer produtos mais refinados, né, professor? Tem que comprar Nestlé mesmo, que Milka, o quê, né? E aí eu observei que no segundo semestre do ano passado e já início desse ano, a gente teve aí algumas movimentações da reunião das cooperativas do Mercosul para justamente amadurecer a temática e até mesmo promover uma reestruturação do plano estratégico das cooperativas do Mercosul. Então, em outubro do ano passado, teve um evento em São Paulo, cujo tema foi Cooperativas do Mercosul e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, construção de um plano estratégico baseado na Agenda 2030. Então, membros representantes da reunião de cooperativas do Mercosul participaram desse evento, vários outros governantes e representantes dos estados membros do Mercosul e também da Aliança Cooperativa Brasileira, da Aliança Internacional, com o objetivo de implementar, de criar um novo plano estratégico para as cooperativas mercosulinas, de modo a observar os ODS, que já foram até mencionados em outras apresentações aqui, e criar uma agenda, né, um cronograma para cumprir com a Agenda 2030. A minha grande preocupação, até com essa conversa, com essa reestruturação,
é que a Agenda 2030 seria para ser algo adotado, implementado até o ano de 2030, né? E nós já estamos em 2022, e 8 anos, às vezes, para tratar de estratégia transnacional, que envolve aí vários países, tem as suas dificuldades temporais, até por questão de agenda e outras preocupações. Em abril agora, a gente teve também uma outra reunião realizada aí pela reunião das cooperativas do Mercosul, para tratar dessa temática com a criação, essa reestruturação das estratégias das cooperativas mercosulinas, observando os ODS, já que essa é a preocupação aí do Pacto Global. Atualmente, temos ali dentro dos ODS a preocupação desde trabalho decente, quanto à produção sustentável e a criação de mecanismos para não prejudicar o meio ambiente também veio essa bandeira. Tá? Então, como vocês observam, né, a minha pesquisa ela está realmente inacabada, eu ainda não tenho a finalização dela, a gente ainda eu tenho ainda muito a percorrer para desenvolver essa tese, mas tenho observado que eu falo assim, eu já enfrentei isso no mestrado, né? Porque quando eu tinha o projeto de pesquisa, eu observei personagens da política pública atuando para viabilizar algumas melhorias, e aí parece que os caras sabem meus projetos de pesquisa, né? Porque agora eu pesquisando de cooperativas do Mercosul, observei aí nesse último ano uma caminhada dos órgãos oficiais do Mercosul para melhorar o cooperativismo, e aí isso vem até de forma, vou dizer assim, contraditória ao que o próprio Bolsonaro colocou quando ele assumiu como presidente, né? Que ele falou que o Mercosul não servia para nada e estava fadado ao insucesso. Então, você observa que o cooperativismo no Brasil é muito forte e tem essa atuação do Ministério da Economia para viabilizar melhorias para o cooperativismo e para contribuir com o crescimento e desenvolvimento não só do Brasil, mas de todos os estados parte do Mercosul. E aí, quando eu coloquei, né, quando eu comentei, inclusive, a situação dessa outra ponte que está sendo construída entre Brasil e Paraguai, essa ponte também faz parte do programa da IRSA, né, professor, que é o projeto de integração regional da América Latina, que viabiliza melhorias de infraestrutura, tanto de rodovias, ferrovias e até outras hidrovias. E eu me lembro que a IRSA foi objeto da minha pesquisa no mestrado, quando eu fiz aquela disciplina com o professor sobre direito da integração, né? E aí eu falo assim, meu Deus, acho que os caras estão vendo as coisas que a gente escreve, né? E se sim ou se não, não sei, né? Mas que essas políticas, esse investimento de infraestrutura está acontecendo, a gente tem observado. A própria usina de Belo Monte também é projeto aí do IRSA, né? Da IRSA, dessa integração da América Latina. Então, professor, fico aqui disponível para perguntas, questionamentos e críticas também, e desde já agradeço a atenção de todos. Eu mandei para você o José Carlos Carlucci, Lenci Carlucci, já olhei ali, José Lenci peguei. Carlucci, é uma introdução ao direito aduaneiro, é o Bruno Hatt, Comércio Internacional e Câmbio, e que eles fazem uma análise bem oportuna das funções do imposto de importação, que é uma função interessante. Isso pode ser, ele não é o objeto principal do teu trabalho, mas é um dos elementos que você tem que levar em consideração. São elementos que tem que levar em consideração como superar determinadas questões. Tem que prestar atenção na problematização. Qual é a pergunta que você quer responder? Isso é uma coisa que para todos aqui,
todos que são pesquisadores, vocês têm que saber bem a pergunta. E a pergunta, ela tem que trabalhar dentro de uma... ela não se confunde com a hipótese e ela nem se confunde com o tema. Nem a delimitação do tema. A pergunta, porque qual que é a questão? A pergunta que você vai fazer, ela vai colocar a necessidade que você tem de trabalhar os capítulos, para poder responder a pergunta. Então, a pergunta nos direciona aonde que nós vamos trabalhar, sempre. E nós somos muito tentados, o tempo todo nós somos tentados. Poxa, eu estou estudando isso aqui, é fantástico, etc, etc. Por isso que nós temos que manter o foco. Para vocês que estão assistindo, vejam, isso aqui é sempre uma oportunidade. Claro que aqui, no trabalho de hoje, ele tem uma função que é o trabalho da tese da professora Cíntia. O trabalho da tese é algo importante. Então, como todas as teses vão ter os desafios que lhes serão atinentes, e esses desafios, eles trabalham de uma... nós temos a questão da superação desses desafios, né? Como enfrentar esses desafios. E uma das formas desses problemas, na medida que você vai pesquisando, você vai identificando outras questões. Veja os percalços que a professora Cíntia teve na questão do desenvolvimento, o acesso, de repente, como pensar o cooperativismo no âmbito do Mercosul. É algo interessantíssimo, fascinante e necessário. Como uma alternativa quando, de repente, os governos não se ajudam. E daí, como pensar em uma pauta exportadora? Como pensar em uma pauta exportadora se nós temos algumas concorrências que, às vezes, há um problema crônico nosso da falta de divulgação tanto das normativas do Mercosul, quanto da falta de divulgação de determinadas leis que parece que não há um interesse em ser trabalhado. Pelo contrário, o foco é em coisas... parece que as notícias são sempre voltadas para as coisas ruins. E não são exatamente assim. Nós temos muitas coisas boas que são trabalhadas e que não são divulgadas. Esse é um problema, né? Então, aqui fica até um tom de responsabilidade dos nossos órgãos de imprensa que acabam só divulgando coisas ruins. Então, isso é um desserviço. É um desserviço. No setor produtivo é muito ruim, né? Para o setor produtivo, para você conhecer, para você empreender. Esse é um grande desafio. Bom, eu cumprimento a professora, ainda acho que nós vamos ter que dar uma boa... pensar bem na tua pergunta, daí para você focar todos os tópicos, mas você viu que você já tem alguns enfrentamentos aí, algumas coisas que você vai ter que se debruçar na pesquisa. Ela é importante. Eu vou marcar uma reunião com o meu orientador, sabe, professor? E, inclusive, eu estou para fazer isso, mas eu tive enfim, né? Alguma falta de tempo, e eu espero que meu orientador ainda consiga me atender para a gente fazer essas delimitações, né, professor? Mas, quer queira, quer não, ainda temos aí quase 10 meses, né, professor, para ajustar tudo que falta, escrever as páginas todas que faltam, né? Mas isso tudo será providenciado, professor, não se preocupe. Meu orientador está atento também. Sim, eu sei. Teu orientador é um chato. Fica pegando no pé das pessoas, etc. Não, tem que fazer. Mas sabe que isso também é um ponto relevante. Meu orientador não é chato. Pelo contrário. Ele é um lorde. E às vezes eu vejo assim, se ele falou, é porque a coisa está pegando feio mesmo, né? Mas o senhor até podia, dependendo, até ter a oportunidade, sabe? De conhecê-lo. É verdade. Vou tentar. Aproximar nós dois, é verdade. Aham. Mas eu cumprimento a professora Cíntia. O tema, eu divulguei o teu tema até para as cooperativas de crédito,
que vou enviar depois. Para eles é interessante pensar até para os próprios médicos associados da Unimed, para eles terem uma melhor compreensão dos dados, porque esse é um tema, pessoal, para os que estão ouvindo, esse é um tema de grande relevância. Ele é de grande relevância. Ele é uma alternativa viável aos planejamentos para os vários setores, para os vários setores. E falta uma melhor divulgação, falta o governo poderia encampar essa discussão se tivesse plano de governo, mas nós e nenhum dos nossos novos os candidatos apresentam um plano de governo, é tudo plano de poder. Então, esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar. A iniciativa privada vai ter que se desenvolver com um outro tear, um outro ponto, apesar do Estado. Bom, professora Cíntia, o cumprimento a você. Está aberta a perguntas. Alguém gostaria de ter perguntas? Fazer perguntas? Viu, professora, ali o pessoal fez alguns comentários no chat, né? Sim. Talvez fique até difícil, às vezes, trazer questões, né, para uma pesquisa inacabada. Então, eu queria, desde já, convidar a todos para ou assistir a minha banca, né, professor de tese, ou se, às vezes, a agenda não permitir, a apresentação do ano que vem, com certeza, vai trazer as respostas, né, professor Luiz Alexandre? E aí, sim, poderemos trabalhar em cima de uma pesquisa, se não concluída, pelo menos paralisada no momento em que respostas forem encontradas e identificadas. E aí a gente pode voltar a debater sobre isso, a conversar, mas acho que a gente tem condições aí de não deixar o assunto morrer, né? Eu sei também que a Ana Cláudia, acho que também está pesquisando, né, professora, a questão do cooperativismo. Ela fez a qualificação essa semana, inclusive. Ah, que legal. Sim. Nossa, já? Já fez a qualificação e o trabalho está andando. Né? São várias sugestões que a banca apresentou. Ah, legal. E Bom, aí a gente vê que é uma bandeira bem relevante. O Brasil tem aí números bem importantes da economia que dependem do cooperativismo, que dependem do agronegócio, e aí parece, né, até aquela coisa meio de campanha política, mas não é porque é realmente ramo da atividade que tem sido bem desenvolvido no Brasil e tem mercado, tanto interno quanto externo. Enorme mercado, essa é a questão principal. Mas, aproveitando também o ensejo, antes de fazer o encerramento, e convidá-los, ficou seguido, nós vamos ter a apresentação a semana que vem, uma apresentação um pouco diferente. Na semana que vem, tanto que não seria possível, mas eu também estou sentindo falta dos nossos demais alunos do NEAD e na escolha dos temas junto com os professores que estão apresentando. Não se acanhem. Embora sejam os temas de dissertação ou de tese dos professores, é bem-vinda a participação de vocês também para a pesquisa, porque às vezes é surpreendente como o olhar de um pesquisador júnior pode nos auxiliar na nossa própria pesquisa. É interessante. Olha o que eu descobri aqui, professora. Olha o que eu descobri aqui, professor. Veja sobre isso. Às vezes é o necessário clique para que nós possamos resolver uma determinada questão. Eu parto do princípio de um colega meu no mestrado. Eu estava com o meu problema da minha problematização. Como é que eu ia trabalhar com a questão da problematização? E ela foi resolvida em uma palestra que ele estava participando, e ele levanta a mão e faz a pergunta. Eu respondi, mas a partir da pergunta dele, ele disse: pomba, está aqui o meu problema. Que eu fiz coisa que não se faz, mas é uma questão da época. Eu estava montando, eu sabia o que eu queria falar, mas eu faltava um fechamento
para responder à problematização que eu tinha formulado. E o fechamento se deu exatamente na pergunta, na forma que ele fez. Ele disse, pô, tá aqui, fechei minha dissertação. E era um colega de turma, ou seja, era um colega de pesquisa. Os insights são maravilhosos. É bem isso que a Rara colocou no chat. Os insights são, de repente, opa, é exatamente isso que eu estou precisando. E lembre-se que no NIAD, nós somos uma grande tábua redonda. A participação é igualitária. Professores, doutorandos, mestrandos, graduandos, é uma grande tábua redonda. Então, todos podem participar e as contribuições, às vezes, são muito preciosas. Por isso, nos trabalhos, esse semestre, por algum mistério, nós tivemos um relativo número baixo de pessoas que se interessaram pelos temas. E isso não pode acontecer. Lembre-se que há obrigatoriedade, não dos novos que estão ingressando agora, que entraram esse semestre, que são como observadores, mas os mais antigos têm que entrar nos grupos. Tem que entrar em um dos temas para apresentar junto. Por quê? Porque é só assim que nós vamos formar novos pesquisadores. Vários que antecederam vocês, que hoje estão fazendo mestrado, que vão fazer a própria professora Cinti, no início, como é que você eu estou apresentando junto, despertar o instinto e o prazer da pesquisa. Isso é sempre importante, porque a nossa tendência é sempre nos acomodar. Nós temos a tendência enorme de nos acomodar. A diferença, o que faz a diferença? O indivíduo. O indivíduo faz a diferença. Lembre-se, por melhor ou pior que seja o professor, eles passam, mas a questão da pesquisa, ela depende exclusivamente de você, do teu interesse, da tua vontade, necessariamente voltado para essa questão, da tua vontade. E por isso que eu sempre digo, vocês têm que participar, é obrigatória a participação. Nós tivemos um grupo relativamente, tivemos até agora, nessas apresentações desse ano, 1, 2, 3, 4, 5 alunos, 5 graduandos. É pouco. Esse tema, por exemplo, da professora Cíntia, podia ter uns 2 juntos para poder ajudar em determinados pontos que a professora Cíntia nem teria tempo de ver. Nós vamos ter, a semana que vem não vai ser possível, que vai ser o pessoal de um grupo associado ao nosso, que é o pessoal do Rio de Janeiro, que vai apresentar um tema, particularmente nesse momento, interessantíssimo. Até a Lauren vai comentar daqui a pouco sobre ele, que vai ser na semana que vem. É muito interessante, esse tema também é muito interessante nesse momento que nós estamos vivendo. Nesse momento de convulsão que nós estamos vivendo. Então, é sempre interessante. Mas vocês devem participar. Por que participar? Porque vocês... É só assim que você faz a diferença. Não faz a diferença para o mundo, é para você. Você vai crescer. Você vai crescer. Então, o pessoal que entrou esse ano estão só observando. Mas o pessoal que entrou anteriormente, que é obrigado a participar, está faltando. Eu acho que estão deixando mais para o final, tudo bem, não há problema. Tem a apresentação do Jean, que é um tema em francês, pode ser que queiram fazer exatamente isso, não tem problema. Mas tem o meu tema com a professora Sérgio, mas é um tema um pouco mais filosófico. Nós já temos alunos que vão participar juntos, já se candidataram, mas então vou estudar um setor específico. Mas a ideia é formar novos pesquisadores, sempre novos pesquisadores. Então, eu cumprimento a professora Cíntia. Lauren, a palavra é sua. Obrigada, professor. Professora, parabéns pela apresentação. Como sempre, suas apresentações trazem uns temas muito relevantes. Eu lembro de uma que você falou sobre trabalhos análogos a escravo, muito tempo atrás,
que é um tema que eu quero usar para fazer TCC até, então eu fico procurando, tem artigo do professor também na internet sobre, é extremamente relevante, parabéns mesmo pela sua apresentação. E se puder até me passar os slides depois, por favor, para eu colocar no drive do NEAD. E como o professor falou, né, estão todos convidados para a próxima apresentação, que será no dia 7, com o grupo do NEPED, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito Internacional da UERJ. Eles vão falar sobre os sistemas eleitorais nas Américas. Então, estão todos convocados, né, para participar da próxima apresentação. Exatamente. Então, é um tema impressionante nesse momento. Às vezes, o grupo de pesquisa nosso tem 4 linhas. Então, a integração regional e desenvolvimento sustentável, ele implica também na observância dos sistemas políticos, né? Dos sistemas políticos. Então, é muito oportuno, muito oportuno. Pessoal, cumprimento a todos, especialmente a professora Cíntia pela apresentação. A pesquisa está sendo encaminhada, temos desafios pela frente e nos encontraremos semana que vem. A vocês, um dia antes do Dia das Mães, verdade, etc. Né? A professora Cíntia já está pensando o que ela vai ganhar de presente da filha. Um beijo, abraços e palavras de incentivo. Mamãe, eu te amo. Mas, professor, o meu tem que ser um presentão, né? Porque eu faço aniversário dia 4 de maio, que é quarta-feira, e aí o Dia das Mães já é na sequência, sabe? É verdade. Então tem que ser... É verdade. Ela ainda está pequena, mas ela já tem que ir entendendo isso. É verdade, é verdade. Pessoal, a vocês o meu brinde e nos encontraremos sem falta a semana que vem. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana. Obrigada pela atenção. Até o próximo encontro.